Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos falando da Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 5º, inciso 10, que trata do direito à honra, à imagem e vida privada. É o tema da aula de hoje. Lembrando que a Constituição Federal ela é o marco na história dos direitos fundamentais, na história do direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. A Constituição Federal, ela alçou expressamente a condição de direito subjetivo constitucional, o direito à intimidade de uma forma geral. Vamos então à leitura do inciso. Inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O inciso 10 trata da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse inciso. São invioláveis. O que quer dizer invioláveis? É o que não é passível de violação. É o que não se pode violar, é o que não é passível de violação, é o que não pode ser alvo de violação. Ou seja, a Constituição traz um rol de direitos em que não é possível a sua violação. Mas calma, eu sei, eu já falei que nenhum direito fundamental é absoluto. Nós vamos chegar à exceção, mas a regra geral são invioláveis. Não é passível de violação. É constitucionalmente garantido o direito à intimidade. A intimidade, ela guarda relação com o círculo de relações mais próximas do indivíduo. Podemos citar como exemplo a relação do indivíduo com a sua própria sexualidade, com seus familiares, a sua vida privada. Ela envolve contextos relacionais específicos. Já a vida privada tem um campo de atuação um pouco mais geral. Ela trata da relação do indivíduo com a sociedade. Por exemplo, nas relações que nós construímos na escola, na faculdade, no esporte, no trabalho. Mas é difícil delimitar esses dois conceitos. Nosso intuito é apenas te dar uma visão ampla sobre o assunto. Com relação a isso, podemos entender que a intimidade está dentro da esfera da vida privada. A vida privada é mais abrangente. A vida privada abarca a própria intimidade. Ela engloba a própria intimidade. A intimidade é um conceito que está dentro da vida privada. Ou seja, a intimidade tem um círculo menor. Justamente por isso eu coloquei os círculos aqui. A intimidade tem um círculo menor de abrangência. E podemos dizer que está ligada à vida privada. Um conceito engloba o outro. Já a honra, ela pode ser dividida em pelo menos dois tipos. A honra externa, ou também conhecido como honra objetiva, que está relacionada à reputação do cidadão no meio da sociedade, ou seja, que está relacionado com o que os outros pensam da pessoa, está relacionado com como os outros enxergam. Já a honra interna, ou também conhecida como honra subjetiva, está ligada ao sujeito. Quando se fala em subjetiva, lembre-se de sujeito. A honra interna ou subjetiva está ligada ao sentimento que a própria pessoa tem sobre si, como o próprio título já sugere, honra interna, sobre os conceitos de si mesmo, sobre o sentimento que a pessoa possui dela mesma. E a imagem das pessoas. Sobre a imagem das pessoas, o texto aqui do inciso 10, ele visa proteger a visão que a sociedade tem sobre a pessoa, sobre o indivíduo. A proteção à imagem aqui visa assegurar o direito que a pessoa tem de não ter a sua imagem exposta sem o seu consentimento. Simples assim. Esse direito de inviolabilidade
da imagem das pessoas geralmente entra em conflito com o direito à informação, com o direito de se divulgar matéria jornalística. Exemplo, uma matéria é filmada em determinado local, e geralmente isso acontece no dia a dia, nós vemos. É bem verdade que algumas pessoas ficam até atrás do repórter ali, fazendo um sinalzinho, mandando um joinha, fazendo um sinalzinho de coração. Ou seja, aquelas pessoas ali estão querendo expor a sua imagem, mas pode haver o caso de alguém que está passando pelo local e não quer ver a sua imagem divulgada. Então, geralmente, esse direito de imagem das pessoas, ele entra em conflito com o direito à informação. Aí, nenhum outro caso da gente entrar mais sobre o assunto, mas para resumir, esse contexto é analisado em cada caso concreto. Isso é avaliado pelo judiciário e são levados alguns fatores, como veracidade da informação, se a informação era verdadeira, se havia um motivo justo para que a imagem fosse divulgada, o grau de consciência do próprio indivíduo, a publicidade do local onde a imagem foi capturada, o grau de preservação do contexto original, da própria foto, o grau de identificação do indivíduo. Às vezes o indivíduo foi filmado, mas estava ali embaçado, não dava nem para poder ver, estava fosco ali a sua imagem, a utilização dessa imagem, como ela foi utilizada, se foi para uma veiculação comercial, jornalística, etc. O grau de publicidade da própria pessoa que teve a imagem, se ela é uma figura pública, se ela é conhecida. Enfim, existem diversos casos que são analisados de maneira concreta para assim então assegurar o direito à lesão. E falando sobre o direito à lesão, a Constituição aqui também assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Além da Constituição, existem diversas legislações no Brasil que reforçam a proteção a esses direitos, à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. Desta forma, é possível pedir indenização pelos danos materiais e compensação pelos danos morais sofridos decorrente dessa violação. Em termos atuais, a privacidade pode ser violada de diversas formas. Nós temos exemplo das próprias redes sociais, os ambientes virtuais, os e-mails, a prática de cyberbullying, divulgação de fotos íntimas por motivo de vingança. Verdadeiramente a internet, essa era da tecnologia, essa facilidade, essa agilidade de se transmitir informação tem verdadeiramente conflitado com a liberdade de expressão, com o direito à privacidade, com a inviolabilidade dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. E nós temos exemplos como a Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737 de 2012, que foi aquele caso em que a atriz teve as suas fotos íntimas divulgadas na internet, que repercutiu em todo o território nacional. Nós temos o Marco Civil da Internet, em 2014, que é uma referência até mundial no tocante à regulação jurídica dos direitos de uso da internet, que traz ali, no seu artigo 3º, a proteção à privacidade, a proteção dos dados pessoais na forma da lei. A Lei de Proteção de Dados de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei que cria regras específicas sobre a proteção de dados na internet. É muito importante que nós tenhamos consciência quando divulgamos uma foto, colocamos no nosso perfil ou enviamos pelo WhatsApp, sabendo dos riscos que hoje temos. É bem verdade que já existem mecanismos que nós podemos nos valer para assegurar os nossos direitos, mas o ideal é que nós tenhamos muito cuidado com a exposição pública de nossa intimidade, vida privada, nossa honra, nossas imagens, vídeos, etc. Finalizando então, são institutos importantíssimos protegidos pela Constituição da República Federativa do Brasil. Próxima aula, artigo 5º, inciso 11º, asilo inviolável. Não perca a nossa próxima aula aqui no canal, aula essa que vai tratar de um tema tão importante, cobrado em provas e em concursos, tá? Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.